Olá, boa tarde, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso comentário de hoje, à nossa reflexão de hoje. Hoje eu separei aqui o Salmo 110 para a gente ler e meditar junto sobre o amor de Deus, sobre a promessa de Deus, enfim. Salmo 110, o título é As Obras do Senhor. E ele começa dizendo assim: louvarei o Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e em seu conselho. Grandes são as obras do Senhor, dignas de admiração de todos os que as amam. Sua obra é toda ela majestade e magnificência, e eterna a sua justiça. Memoráveis são as suas obras maravilhosas. O Senhor é clemente e misericordioso. Aos que o temem, deu-lhes o sustento. Será lembrada eternamente a sua aliança. Mostrou ao seu povo o poder de suas obras, dando-lhe a herança das nações pagãs. As obras de suas mãos são verdade e justiça, imutáveis os seus preceitos, irrevogáveis pelos séculos eternos, instituídos com justiça e equidade. Enviou a seu povo a redenção, concluiu com ele uma aliança eterna. Santo e venerável é o seu nome. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Sábios são aqueles que o adoram. Sua glória subsiste eternamente. Eu vou fazer um comentário com você sobre essa palavra de hoje. Aqui nós vimos no Salmo 110, no primeiro versículo diz: louvai o Senhor de todo o coração. Então, porque o louvor é um sinal do amor de Deus e também do amor a Deus, de reconhecimento por tudo que Ele fez e faz por nós, e também por suas obras maravilhosas, dignas de admiração de todos os que as amam. Então, a oração do louvor, o louvor, ele é muito assim característico da linha da renovação carismática católica, que as reuniões da renovação, do pessoal da renovação, são todas geralmente compostas com oração e louvor. Oração a Deus, oração a Deus Pai, a Deus Filho e principalmente a Deus Espírito Santo. É uma oração cheia de unção, de fé, de confiança em Deus, de louvor a Deus, de agradecimento a Deus por tudo o que Ele fez e continua fazendo por nós. Ele não só fez no passado, mas Ele continua nos abençoando, não é? E nós precisamos desses momentos de louvor, de oração, para superar as dificuldades, as nossas dificuldades no dia a dia da nossa vida, que às vezes acabam sendo tumultuados,
acabam sendo agitados. Então é a oração que nos ajuda a superar essas dificuldades. No versículo 4, diz assim: o Senhor é clemente e misericordioso. Portanto, Ele é bondoso, indulgente, misericordioso, que tem misericórdia de nós. Bondoso, Ele é indulgente, Ele é bondoso. Ele esquece fácil o nosso pecado, porque Ele perdoa. Ele se compadece de nós. Ele sofre conosco. Quando nós estamos tristes ou sofrendo, Ele sofre conosco e nos ajuda também a superar. Então, é algo assim maravilhoso a gente ver, por exemplo, o Salmo 5. Aos que o temem, Ele deu o sustento. É assim, o Senhor dá o sustento para nós e a todos os que o temem, porque aquele que teme o Senhor, ele nunca se vê desprovido das necessidades. O Senhor concede o sustento, é lógico, através também da nossa ação, do nosso trabalho, mas Ele nos concede o sustento. Ninguém que ama a Deus com muita fé e confiança é abandonado por Deus. Ninguém. Ele sempre vem em auxílio e Ele nos dá o sustento. E ele diz ainda: a sua aliança será lembrada eternamente. Sua aliança, o pacto que Deus, pacto, aliança, acordo, que Deus fez com Abraão. Abraão, que representou toda a humanidade. Abraão foi aquele servo fiel que Deus chamou. E ele representou toda a humanidade, Deus fazendo ali uma aliança com ele. Que ele seria fiel a Deus e Deus seria fiel a ele e a toda a humanidade. Então, Deus é fiel. Deus foi fiel com Abraão, continua sendo fiel conosco, e nós fazemos parte dessa humanidade, a qual Abraão representou. Então, Abraão é o nosso pai da fé, é aquele que nos ligou a Deus através dessa aliança. Esse compromisso que Deus fez com Abraão faz também conosco, a humanidade inteira. E nós fazemos parte dessa humanidade. Somos filhos, segundo a Escritura, filhos de Abraão. Essa aliança será lembrada eternamente por Deus. Deus não esquece nada do que foi prometido a Abraão. E Abraão nunca esqueceu o compromisso que ele fez com Deus. Então, se Deus é fiel a Abraão, muito mais Deus é fiel a ele. Abraão foi um servo obediente, fez toda a vontade de Deus, cumpriu toda a sua promessa com Deus, e Deus proveu a Abraão de tudo o que ele precisava. Ele levou Abraão, disse: Abraão, sai da tua terra, da tua pátria, da sua família e vai para o lugar onde eu te mandar. Porque ele queria servir a Deus.
E Abraão largou tudo e foi para uma terra estranha, onde ele não conhecia ninguém. E Deus olha para aquela imensidão de terra e diz: olha, você está vendo a sua vista, onde a sua vista alcançar, é ali o limite das terras que eu te darei. E encheu Abraão de bens, deu para Abraão rebanhos de ovelhas, e Abraão ficou rico. Pela graça de Deus, Deus concedeu tudo a ele. Ele foi assim uma bênção de Deus para ele. Por isso que às vezes eu falo nos meus comentários que Deus não deseja que nós sejamos pobres. Não é desejo nem vontade de Deus que nós sejamos pobres ou até miseráveis, não. E muito menos Ele condena recurso, riqueza, muito menos Ele condena isso. Ele só vai condenar quando nós usarmos dessa bem que nós temos para fazer o mal para alguém, ou para si mesmo. Aí Deus vai condenar. Caso contrário, tudo que vem de Deus é abençoado, é bênção para todos nós. Isso continua sendo lembrado por Deus, porque faz parte da aliança de Deus com Abraão. Então Abraão teve tudo o que precisava. E prometeu também a Abraão uma grande posteridade. E Abraão um dia falou para ele assim: Senhor, o Senhor me prometeu uma grande prosperidade, mas o filho que eu tenho não é meu filho legítimo. É como uma escrava. E ele disse assim: serás pai de uma grande posteridade. E um dia, ora, essa é promessa de Deus. Você será pai de um grande povo que, assim como você não pode contar a areia do mar e as estrelas do céu, você não vai poder contar a humanidade que é tão grande assim. E Abraão ficou: meu Deus, como será se eu tenho 100 anos de idade? A minha mulher, além de estéril, que nunca teve filhos, nunca pôde ter filho, a Sara, que era mulher de Abraão, além de estéril, ela tinha 90 anos de idade. E Abraão começou a pensar: como será isso? Eu estou com 100 anos, minha mulher está com 90 e ainda é estéril, sempre foi estéril. Mas é promessa de Deus. E a promessa de Deus não pode dar errado. Ele é fiel à promessa, aquilo que ele falou, ele vai cumprir. E a verdade é que aí, para acontecer isso, para se cumprir essa promessa de Deus na vida de Abraão e de Sara, sabe o que aconteceu? Você deve saber já, mas eu vou só reprisar. Aconteceu que Sara ficou grávida. Olha, milagre de Deus, né? E Sara foi mãe do seu filho Isaque depois Jacó, Esaú, e vai por aí afora. E daí nasceu a grande humanidade prometida por Deus a Abraão e a Sara. E a alegria de Abraão. Por ser fiel a Deus, ele ali estava colhendo da mão de Deus tudo que ele queria, tudo que ele precisava para ser feliz, para viver bem. Ele ali estava ganhando tudo, inclusive a grande posteridade que foi o grande milagre na vida de Abraão e de Sara. Sabe o grande milagre? Porque às vezes a gente fica tão assim descrente, acha assim, milagre, isso é coisa do passado.
ou até tem gente que dá uma risadinha assim, como se fosse uma brincadeira, às vezes uma história com E e não com H. Então é tudo isso que nos leva a perceber a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, quando nós somos fiéis a Deus. Aí ele vem com as mãos cheias, ele nos entrega muito mais do que prometeu, muito mais do que prometeu. Quer dizer, isso tudo fruto de fidelidade, bondade, fé, confiança, tudo isso vem junto. Então é isso. Eles tornaram-se pais de uma grande humanidade, Abraão e Sara. Então tudo isso porque Deus lhe havia prometido uma grande prosperidade. Isso porque Abraão foi fiel a Deus, mesmo nas grandes tribulações, nas grandes provações. Olha como Deus é fiel e justo. Talvez a minha e a sua realidade não tem nada a ver com Abraão. A nossa vida é outra. São outros tempos, outras necessidades, outras realidades. Mas Deus está de olho. Qual é a minha necessidade? Qual é a sua necessidade? Então é a necessidade de hoje que Ele vai olhar para mim e para você. Vai ver o que é que nós estamos precisando. Vai ver como é que nós estamos cumprindo a nossa promessa, porque nós nos comprometemos também com a promessa de Abraão. No momento que Abraão jurou ser fiel, ele jurou em nosso nome. Então nós um dia também nos comprometemos com Deus. E esse compromisso maior foi lá no nosso batismo. Quando nós fomos batizados, alguém prometeu também por nós fidelidade a Deus, bondade, compromisso. E de momento a gente esquece tudo, aí diz, eu não me lembro mesmo, né? Lógico que não vai lembrar, ficou apenas uma foto fria. E às vezes não se comentou mais nada de tudo isso que aconteceu. E a gente fica realmente sem saber qual foi o sentido do meu batizado. Qual é o sentido de dizer assim, eu tenho fé em Deus? Essa fé tem um motivo. Nós somos filhos de Deus, cremos em Deus, sabemos que Ele não decepciona. Agora, tudo isso vai também depender de nós. Tudo isso vai depender da nossa fé, nossa confiança, do nosso compromisso com Deus. Então Ele vem, seja qual for a sua realidade, seja qual for a minha realidade, as minhas necessidades. Se é um projeto bom para nós e bom para Deus e aceitável por Deus, Ele vai cumprir a nossa vida. Ele vai chegar e vai nos auxiliar. Ele vai fazer acontecer na nossa vida o melhor, desde que seja dentro do nosso compromisso com Deus, desde que seja de acordo com a nossa fé, nossa confiança. Então Ele vai, dentro da nossa realidade, fazer cumprir a vontade dEle na nossa vida, que são também os milagres que nós precisamos, porque nós precisamos de milagres. Às vezes as coisas são difíceis de acontecer. Então está ao nosso alcance? Não, não está. Está ao alcance de Deus, só Ele vai poder remover a pedra. Então é um milagre que nós precisamos, que Ele vai resolver na nossa vida, para que a gente possa superar a dificuldade. Agora, para isso, nós vamos ter algumas condições.
O milagre vai acontecer quando nós tivermos fé, confiança e fidelidade a Deus. É isso só que Ele pede para nós neste Salmo 110. Fé, confiança, fidelidade a Deus, compromisso com Deus. Porque quando nós não somos fiéis a Deus, nós estamos traindo não só a Deus, mas estamos traindo também ao nosso pai Abraão, que nos comprometeu com toda essa vontade de Deus. Então, cabe a nós também esse compromisso com Deus. Que Deus nos abençoe. Eu queria fechar aqui no último versículo que diz: o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Sábios são aqueles que o adoram. Sua glória subsiste eternamente. Essa é a mensagem que eu tinha de partilhar com você nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe e guarde, e que nós possamos confiar no poder de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.